Eu conheci kombucha porque a primeira vez que eu conheci, eu te falei, só tinha tomado uma vez antes, eu comprei uma no mercado, mas você tava assim, cara, tava de rolê em algum lugar e tal, e você vê que o pessoal mais jovem tava tomando, tu falou, cara, tá na moda entre as pessoas mais jovens e tal. Tu vê que isso popularizou por causa da galera mais jovem mesmo e que isso pode... Não... E que mas isso pode ser uma tendência pro jovem. Como é que tu vê isso? Como é que tu... Tipo, por que tu acha que tu popularizou isso tanto agora? Na verdade, a kombucha... A gente, quando eu digo... as empresas, né, as kombucharias, vamos dizer assim, elas estão querendo atingir o público mais jovem, né? Que é uma dificuldade, na verdade. É uma dificuldade muito grande. Tanto na verdade, para todo mundo. Tanto para venda, como para vender curso também, tá? Para ensinar. Por quê? Outro dia eu estava conversando com um cara que eu admiro muito, Fernando, que faz a melhor kombucha que eu já bebi na vida, que é a kombucha de malva. Não sei se ele está assistindo isso aí, mas o cara é incrível, gente boa pra caramba. E eu tava falando isso com ele, que eu falei assim... eu sinto tanta falta de... não que eu não goste, pelo contrário. Eu amo minhas alunas que são mais velhas do que eu, assim, né? Eu adoro, na verdade. Não é esse o problema. Nunca foi um problema para mim. Só que eu gostaria de atingir também um público mais jovem. E eu falei para ele assim, cara, mas a galera não vem, assim, né? Aí ele falou assim pra mim, nunca vou esquecer. Bruno, você quando tinha 20 e poucos anos, você pensava o que da vida? Você bebia o quê? A galera só vai começar a pensar em saúde depois dos 40, depois dos 35. Ela só quer saber de cachaça. Então, só quer saber de cachaça. Então, assim, a galera só vai pegar a kombucha quando começar... a kombucha alcoólica pegar na galera, high kombucha, que existe, né? E isso é legal, cara, que eu não sabia que você existia, tem uma kombucha maravilhosa, que se eu não me engano, se chama high kombucha, muito boa, inclusive vende aqui no Rio. Aqui no Rio. Já vi em algumas lojinhas, muito, muito boa. Mas ela é industrializada? Ela é industrializada, mas a indústria da kombucha, né, ela é... muito, muito bem... Ela tem uma base muito boa. Ela não é ainda, né? Espero que nunca chegue, né? E isso é uma preocupação que eu tenho, na verdade. Porque, assim, a kombucha, como ela é feita hoje nas kombucharias, na maioria das kombucharias, ela tem processos que são para acelerar o processo da fermentação e etc. A kombucha é a mesma da que você faz em casa? Provavelmente. Tá? Provavelmente. Porém, os métodos utilizados, às vezes, tornam essa kombucha aqui, o produto final da kombucha, na minha opinião, e aí é uma opinião minha, ruim. Uma kombucha ruim. Mas é ruim mesmo. Por quê? É uma kombucha muito aguada, sabe? Mas é porque a gente tem uma legislação que impede um monte de coisa. Mas a legislação não está indo contra a pessoa que fabrica a kombucha. Ela, ao mesmo tempo da gente... Não quer dizer que todo mundo, tá, gente? Que fique claro aqui. Não é que toda kombucharia, ela respeitando tudo, a kombucha vai ficar ruim. Pelo contrário, tem kombuchas maravilhosas, respeitando tudo e fazendo dessa forma mais rápida, sem tirar nem pôr. Não é isso. Mas tem muita kombucha ruim. Mas é porque tem muitas regras que impedem que essa pessoa consiga fazer uma kombucha sem a expertise que outras kombucharias têm de deixar a kombucha gostosa. Conseguiu entender, mais ou menos? Sim, conseguiu? Com certeza. Tá. Então, por que isso tem a ver com o nome do meu curso? Kombucha de Verdade. Por quê? Eu tenho participado... aqui no Brasil teve já 2 encontros de produtores de kombucha. E aí, nesses encontros, eu percebi que isso é uma crítica construtiva, né, na verdade,
que muitas pessoas, não a maioria, pelo contrário, a maioria continua na tradição e querendo ter um produto gostoso, saudável, sem interferir no que fizeram já com um monte de coisa, como pão, como todos esses alimentos que a gente falou anteriormente, toda aquela problemática que a gente falou. Mas parece, no quadro, quando a gente começa a ver de longe e começa a pensar com um olhar meio vestindo o chapéu preto, não tem essa gíria? Quando a gente, né? Que a gente fica com aquela pergunta assim, tipo, vendo tudo com um olhar maldoso. Se você olhar com um olhar maldoso, você começa a pensar assim, daqui a pouco o negócio daqui a pouco vão botar conservante, daqui a pouco vão parar de fermentar o negócio, daqui a pouco vão servir uma porcaria qualquer. Vão botar só refrigerante sabe? dentro. É um certo medo assim que dá. Não é que... É como eu disse, não é o que parece... Não é o que está sendo feito. Mas a gente sabe que alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer... Alguém vai fazer isso. É esse. A gente espera que não, mas alguém vai fazer isso. Sim. Então eu comecei a perceber que tem tanta coisa sendo modificada do processo natural de fazer a kombucha para que ela fique mais rápido, pronta mais rápido, para acelerar o processo. Por exemplo, a gaseificação, a maioria não é mais natural, ela é feita com uma gaseificação forçada. Não que isso seja um problema, porque é CO2 da mesma maneira. Um é produzido pela levedura, o outro é feito injetando o CO2. Mas é CO2, tá? É CO2. Inclusive, muitas kombuchas, elas conseguem diminuir a quantidade de álcool porque começaram a usar de gaseificação. A carbonatação forçada. Carbonatação. Por quê? Quando você produz gás aqui dentro, você está produzindo álcool também. Então, se você não fizer da maneira correta, você pode ter uma produção maior de álcool do que o necessário. Mas isso só você fazer da maneira correta. Cara, 2 perguntas. Uma que eu esqueci de te fazer lá atrás, né? E depois uma relacionada com essa parte que você estava falando, a gente falando de indústria e tal. Mas primeira pergunta que eu esqueci lá atrás. Os processos de fermentação...